Boa noite a todos. Dia especial hoje, né? Último doutrinário do ano. 2025 está acabando e nós temos ainda muitas reflexões a fazer, né? Enquanto seres espirituais. Sabemos que a noite de hoje é uma noite que cada um deveria ou gostaria de estar em algum outro lugar, mas com a graça de Deus tomamos a decisão de estarmos aqui, né, na sua casa, na casa junto do Mestre Jesus, refletindo sobre o ano que passamos, né, e enquanto doutrina espírita, nós temos muito a nos questionar desse ano que passou. Muitos estão a caminho de pular 7 ondas, fazer um monte de promessa agora para o ano que se finda, o ano que se inicia, né? Mas sabemos que muitas dessas promessas ficarão pelo caminho e muitas dessas promessas não tem nada a ver com a evolução espiritual que cada um de nós almeja. E a virada de ano, para muitas pessoas, passa a ser um momento de festejar, de comemorar algo que elas estão perdendo, vamos dizer assim, que é um ano a menos, né, nas suas vidas. Se nós analisarmos, é um ano a menos na nossa vida, né? E eu acho válido esses momentos que a Casa Espírita nos dá de trazermos a reflexão o quanto nós ganhamos espiritualmente com esse ano que está passando. Uma reflexão que é muito válida. E para nos ajudar hoje, na nossa exposição, nós vamos falar sobre espiritismo e vida. O quanto a doutrina espírita influenciou até hoje na nossa vida. O último dia 21, a Casa Espírita completou 34 anos, né? Muito bem vividos, vamos dizer assim. Sabemos que tem pessoas com anos de caminhada junto à Casa Espírita. Alguns estão iniciando agora, né, a sua trajetória dentro da Casa Espírita. Muitas histórias a contar, muitos conselhos a distribuir, muitos ensinamentos ainda preparados para o aprendizado daqueles que se deem a oportunidade de aprender. Eu mesmo estou 14, 15 anos na Casa Espírita, tenho muito a aprender ainda, tenho muitas histórias que poderia contar, tenho alguns relatos que eu ouvi de pessoas que passaram pela casa, estudantes que acabaram já desencarnando, que passaram por nós aqui também, e que vêm dar o seu relato de quanto tempo perderam por, na hora que estavam encarnados, não darem o devido valor à doutrina espírita, ao momento que estavam passando aqui dentro da casa. Ou seja, o espírito vai chegar um momento em que a consciência vai pesar na sua vivência espiritual. E queremos nós que o desencarne não seja esse momento para nós. Possamos ter um pouquinho mais de consciência enquanto estamos aqui encarnados. E nós vamos ver que o despertar que a doutrina espírita nos traz, ela nos encaminha muito para nós termos uma vivência espiritual, um crescimento espiritual mais arrojado na nossa vida. O mundo passa por algumas situações em que nenhum de nós gostaria de estar passando. Mas graças à doutrina espírita, hoje nós temos a compreensão, e aqueles que estão estudando e estão acompanhando a doutrina espírita de alguma forma, sabem que algumas coisas são necessárias, algumas são causadas por nós mesmos, pelo próprio homem, né? Mas aquelas que nós temos que passar, tem alguns que estão encarando de uma forma mais leve e outras estão aí vociferando contra Deus. Que a culpa é de Deus, que Deus me castiga, que Deus não me dá aquilo que eu quero.
eu faço tudo na minha vida, só me vem desgraça, e acabam vivendo um momento de suas vidas, como é esse que nós estamos vendo agora, que é uma mudança de ano, né? Só na base da reclamação. Mas isso vem de agora? Não. Nós vamos ver que o despertar ali do século XIX, eu estou falando aqui de 1857, o mundo já estava assim. O mundo vivia, vamos dizer assim, às cegas, com duas coisas: o dogma da igreja e o materialismo. O que seria o dogma da igreja? Sabe aquelas coisas que as igrejas impunham antigamente como sendo uma verdade trazida por Deus e que os fiéis tinham que engolir, porque senão iriam para algum lugar ou para outro lugar, ou sofreriam as penas que a igreja própria estava determinando? Esses seriam os dogmas. Ou o materialismo, porque estávamos vivendo a explosão da época industrial, né, do período industrial no mundo, onde o materialismo se apresenta como uma forma de alguns se darem bem em cima do trabalho de outros, né? E isso começava a causar uma indigestão em algumas pessoas, por não aceitar um e não aceitar o outro. E o mundo brigava por isso. Então, quando vem os fenômenos das mesas girantes, lá com Kardec, lá em 1857, um pouquinho antes, né? Nós vamos ver Kardec lidando com a situação de uma forma raciocinada, né? Quando começa as manifestações espíritas, ele para e pensa: opa, tem alguma coisa que é inteligente que está causando esses efeitos. Então Kardec traz à luz do mundo a chamada fé raciocinada, onde mais tarde, com o florescer da doutrina espírita, o mundo teria acesso a informações privilegiadas vindas do mundo espiritual. Isso já com uma ciência voltada, né, à ciência da fé raciocinada. Então, a proposta do Espiritismo, ela não veio destruir nenhuma religião. Ela simplesmente veio e disse: olhai para o mundo espiritual com essa fé raciocinada. Quando nós falamos de Espiritismo, tem no capítulo 1, eu até trouxe aqui uma passagem que fala sobre o Espiritismo, em especial, lá no seu capítulo 1, que diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes na natureza. Com a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos, e por isso relegados para um domínio do fantástico e do maravilhoso. É essa relação que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muitos do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. O texto segue aqui, mas eu queria trazer essa parte que eu achei bem interessante, principalmente o final. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A nossa exposição de hoje, Espiritismo e Vida. Então, olha só, nós precisamos de uma chave para abrir várias portas da nossa vida. E o Espiritismo é esta chave.
É o Espiritismo que vem nos esclarecer várias coisas que Jesus trouxe para um povo, vamos dizer assim, ignorante naquela época. E aqui nós estamos nos colocando como seres ignorantes, porque muitos de nós estávamos vivendo aquela época, né? Não entendíamos o que Jesus trazia como mensagem. E hoje estamos aqui trabalhando, deixando de festejar um período de festas para nos engrandecer com os estudos da doutrina espírita. Então, o mundo antes do espiritismo, como será que seria? Eu sei que nós aqui temos uma passagem antes de estarmos dentro da casa espírita, fora daqui. Se nós nos perguntássemos como eu era antes de estar dentro da casa espírita, o que eu compreendia como o espiritismo, como espírito, como doutrina espírita, ou como eu sendo um ser espiritual, sendo um espírito, o que eu entendia sobre isso? Será que eu evoluí? Ou estou ainda estacionado tentando entender o que é a doutrina espírita? Então eu fiz aqui um comparativo para nós ver. O mundo, antes do espiritismo, ele vivia com medo e com incerteza. O medo era até acho que, o principal deles, mas a incerteza também não fica muito atrás. Por quê? Quando nós vamos falar aqui, por exemplo, de punição, o principal medo de cada um que viveu fora do espiritismo, né, e cometeu algum erro na sua vida, era aquele medo de ir para o inferno. Deus me livre se eu fizer alguma coisa errada. Não posso porque eu vou para o inferno. E você vê só, muito antigamente, nós temos uma obra chamada A Divina Comédia, ela é escrita por Dante Alighieri. Você vê, é de 1308 a 1320, que retrata, né, o inferno e como as pessoas eram amedrontadas naquela época para terem medo desse inferno. Só para vocês terem uma ideia, Dante descreve um funil de 9 círculos concêntrico que desce até o centro da Terra, onde Lúcifer residia. Isso está na obra, né? Nós vamos ver alguns artistas ainda incrementando isso, né? Fazendo algumas figuras ali, um caldeirão, um ser lá muito terrível com um tridente, um garfo na mão, né? E as pessoas que caem dentro desse caldeirão passando por um sofrimento, né? Eterno. Dizemos aqui, eterno, né? Ó, o castigo eterno. Na porta do inferno está a frase: deixai toda a esperança, vós que entrais. Ou seja, caiu aqui, filho, já é, não tem o que fazer. Deixa a tua esperança de sair para trás aqui. Ou seja, realmente é um castigo eterno, né? É o que se pregava. E isso começou a fazer parte de um dos dogmas de algumas religiões. Se você não obedece, você vai para o inferno. Se você não faz isso, estamos mandando porque Deus trouxe para nós a revelação, você vai para o inferno. E o mundo passa séculos e séculos com essas contradições nas mentes das pessoas. Mas será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu vou para o inferno? E é uma coisa que a doutrina espírita mais tarde vem a se opor, né? Então o sofrimento era inexplicável segundo esses dogmas. Mas nós vamos ver algumas outras coisas trazidas à baila nesse terreno. Por exemplo, por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que uns são saudáveis e outros com limitações? São perguntas que trazem para nós assim algumas incoerências, né, no nosso ver. A falta de resposta gerava revolta e submissão passiva, ou seja, Deus aqui é visto como um juiz severo e punitivo. Aquele Deus, o Deus de Abraão, sabe, que ele colocava medo nas pessoas
naquele tempo para ter o domínio. Então, era um Deus severo e punitivo. Então, ele traz, por exemplo, essas questões do inferno para pôr pavor nas pessoas. E essa cena de Dante, na sua obra, inclusive até ela faz parte do Céu e Inferno, né? Eles têm uma citação ali no início do Céu e Inferno com relação a isso. Então ele descreve todo o inferno, né? Depois ele vai descrever todo o céu. Algumas informações é baseado nessa obra, para ver como figurava naquele tempo essa imagem na mente das pessoas. Então nós vamos ver também aqui o niilismo científico no século XIX, com o surgimento do positivismo, que afirmava que o pensamento é uma secreção do cérebro. O que é o niilismo? É uma corrente científica, né, que tomava uma ideia como sendo verdadeira e jogava para a população: vocês vão ter que aceitar isso aqui. Ou seja, eles estavam dizendo assim que o pensamento é simplesmente uma secreção do cérebro. Para quem não aceitava esse dogma, olha só, da igreja, a única alternativa era acreditar que, ao morrer, o indivíduo deixaria de existir completamente. Ou seja, morreu, se foi. Né? Aí perderia o sentido da vida de todos nós. O que gerava uma angústia profunda sobre o sentido da vida. Não se tinha sentido nenhum, porque não se esperava nada, né? Alguns até poderiam pensar assim: bom, se eu vou virar em nada, então eu vou aproveitar agora. Estou aqui. E uns têm o pensamento hoje disso, né? Eles querem viver tudo agora porque não acreditam no nada depois. Então eu trouxe alguns exemplos de sofrimento inexplicável. Ó, a deficiência de nascença. Era um sofrimento que na época as pessoas não tinham explicação o porquê disso, né? Antes da ideia da reencarnação e expiação, uma criança que nascia com deficiência era vista como uma vontade misteriosa de Deus. Deus quis, tu vai nascer, então tu vai deficiente, vai com defeito. As pessoas tinham essa ideia, né? E Deus fantasiava ali para quem ele escolhia a dedo e mandava lá conforme ele queria. Ó, ou em períodos mais obscuros, como um sinal de pecado dos pais. Ou seja, se a criança não tinha culpa nenhuma, quem tinha eram os pais. E nós vamos ver essa passagem na Bíblia, né? Jesus sendo questionado, quando apresentaram um cego para ele, pediram: por que ele é cego, mestre? Ele pecou ou seus pais pecaram? Eles tinham essa ideia, né? Então Jesus disse que não, que foi para que se apresentasse nele o reino de Deus, né? Então a gente vê assim que algumas ideias que não se explicavam lá na época de Jesus foram percorrendo os séculos. E essas luvas foram percorrendo os séculos. E estão até hoje aí. Tem pessoas que ainda não compreendem, né? Então não havia lógica do aprendizado. Era apenas um destino cruel que gerava revolta em uma resignação triste. Outra coisa era a sorte do berço. Ó. Como explicar que uma pessoa nascesse em uma família de reis, com abundância, e outra na miséria? Se ambas tivessem apenas uma vida, como isso seria possível? E aqui nós vamos ver que, se isso prevalecesse, Deus não seria Deus. Porque Deus, segundo os seus próprios atributos, ele é justo, né? Um dos atributos. E se Deus é justo, ele é justo com todos. Ele não pode trazer um favorecendo e o outro castigando, né? Então, aqui está desmentindo as atribuições de Deus. Então, sem a lei de causa e efeito, a vida pareceria uma loteria injusta. O resultado era a luta de classe violenta ou o sentimento de que Deus tinha preferidos. Olha só. Os preferidos de Deus. Outro exemplo, relação com o divino, o Deus punitivo.
catástrofes naturais, terremotos, pestes, eram pregadas como ira divina. Deus se revoltou e vou mandar para lá. Lá eles que se lasquem, né? Para castigar uma cidade ou povo, as pessoas não buscavam as causas naturais ou o aprendizado espiritual, mas tentavam aplacar um Deus colérico através de rituais externos e medo. Olha como era fácil nós jogar a responsabilidade de alguma coisa a Deus, né? E como é fácil ainda. Tem pessoas que ainda jogam isso aqui. E o medo do julgamento final, né? Que é a ideia de que Deus estava sentado em um trono, cômodo, né? Anotando cada falha para um veredito único e final, após a morte. Criava uma relação de escravidão espiritual. As pessoas faziam o bem por medo da punição e não por amor ao próximo, ou compensação do dever moral. Olha só que trabalho mais fácil de Deus, né? Segundo esse pensamento. Eu sento numa cadeira, com um caderno, uma caderneta na mão, um lápis ou uma caneta e fico anotando o que as pessoas cometem. E depois, quando elas morrem, eu trago as anotações e agora tu me paga. É a ideia do Deus punitivo, né? A ideia é que as pessoas, sem aquela fé raciocinada, sem aquela vontade de correr atrás de uma informação para desmentir outra, traziam. Mas em contrapartida, nós vamos ver aqui a revolução do pensamento humano. E nós temos algumas conclusões depois que a doutrina espírita chegou no nosso meio, o Consolador prometido. Então, com a chegada da doutrina espírita, olha só, a morte é um renascimento. A revelação da vida espiritual como nossa verdadeira pátria. A morte deixa de ser adeus para ser um até breve. E olha só na leitura disso já fica uma coisa mais leve, né? Porque eu não estou perdendo ninguém. Eu não estou me distanciando eternamente de ninguém. Estou fazendo uma despedida de até daqui a pouquinho. Esse daqui a pouquinho pode ser daqui a uns anos, né? A gente não sabe. Daqui a uns dias, daqui a uns meses, sei. Mas a gente sabe que é um até breve. A justiça da reencarnação traz a chave para entender as desigualdades. Cada existência é uma escola e o sofrimento é um mecanismo de evolução e não de castigo. Às vezes a gente comenta aqui na Casa Espírita, né? E isso tem também nos textos evangélicos, dizendo que o sofrimento do mundo não vai acabar. As pessoas acham que querem que o sofrimento acabe, né? Jesus disse que venceu o mundo, ou seja, ele venceu o sofrimento, mas ele passou por ele. Nós queremos passar por esse mundo sem ter sofrimento. E isso é impossível, porque o sofrimento é o que vai nos moldar enquanto seres em busca da evolução. Eu comentava, até ontem à noite eu comentava com um amigo, que outro dia eu estava olhando, outro dia não, foi ano passado, período da Páscoa, um rapaz estava simulando a crucificação de Jesus, e eu não sei porque cargas d'água deu errado lá a encenação, ele cai da cruz e a cruz cai na cabeça dele, ele morre. Os comentários eram assim, coitado, ele não merecia. Eu olhei, pensei assim comigo, né, mas Jesus merecia sofrer na cruz? Por que ele não merecia sofrer daquele jeito e padecer daquele jeito? É um sofrimento? Nós queremos que Jesus tenha sofrido para nós não sofrermos, né? Todo mundo tem essa ideia. Mas Jesus fez a parte dele. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Isso tem que ficar bem claro com relação ao sofrimento.
Então a gente sempre diz assim, se você se livrou de um sofrimento, você não fique muito contente, não, você aguarde outro. E o aguardar outro é um incentivo meu dizendo assim, ó, acumule força, acumule as verdadeiras forças, né, principalmente as forças vindo do mundo espiritual, para a hora que vier esse sofrimento, nós teremos aquela fé raciocinada e a coragem necessária para enfrentar. Porque só vai passar por esse sofrimento aquele que tiver a coragem necessária, a fé raciocinada, para saber, opa, agora é o período de sofrimento, então eu vou passar por ele com toda a fé necessária. Aí que nós vamos sair do momento em que uma doença abate, né, uma tragédia na família, alguma coisa que nos traz sofrimento, nós vamos passar por esse período, né, e lá na frente vamos dizer, nossa, aquele período eu sofri, mas graças a Deus eu venci esse período, né. Então, o medo do julgamento final, quer dizer, isso aqui já foi. A lei da causa e efeito, a transparência da responsabilidade de que nós não somos vítimas do destino, mas herdeiros dos nossos próprios atos, é algo que nós devemos também levar conosco. Quando nós estudávamos, para quem estuda ainda, para quem está estudando ainda, pode pensar assim, chega ao fim do ano, geralmente nós ficamos apreensivos, estaríamos apreensivos, será que passamos de ano ou não passamos de ano, né? Alguns passaram, outros reprovaram. Nós temos que ter em mente assim, que aqueles que reprovaram, eles vão ganhar uma outra chance no ano seguinte de refazer o seu estudo, mesmo não perdendo aquilo que ele aprendeu no ano em que ele reprovou, usando isso como conhecimento extra no ano seguinte para conseguir dar o seu salto evolutivo na educação. É assim que funciona, né? A nossa vida é a mesma coisa. Nós viemos com uma carga de algumas provas que devemos passar. Uns conseguem desencarnar e saldar algumas provas dessas. Outros vão até com mais, para o outro lado, né? Com mais dívida ainda. Mas nem por isso deixaram de aprender nessa encarnação. Nós não vamos deixar de levar nada positivo dessa encarnação para a próxima, né? Mas nós temos que ter em mente que tudo aquilo que nós vamos levar de sofrimento para uma próxima encarnação, Deus não tem culpa nenhuma. São atos que nós mesmos construímos e cometemos para que lá na frente a gente possa pagar de novo. Então o processo espiritual é assim. A gente reencarna e lá promete que vai fazer as coisas. Não, pode colocar essa prova que eu vou dar conta. Chega aqui e não dá conta. E não dá conta, além de não dar conta, sobrecarrega ainda a existência em que está com mais provas para a próxima. E assim, a encarnação se torna um loop, né? A gente indo e voltando, encarnação, e hoje a gente vai encontrar seres milenares, hoje encarnados, que não conseguem pagar as suas dívidas espirituais. É aqueles seres que vão assim, ó, hoje eu te mato, encarnação que vem você me mata. E vão indo assim, sabe? Vão trocando. Até que uma hora algo de mais grave acontece para esses seres, para eles se colocarem nos seus devidos lugares, né? Aí entra a espiritualidade com algumas coisas, alguns incrementos, vamos dizer assim, na encarnação de cada um, para que a dívida seja paga. Então, a revolução do pensamento depois da doutrina espírita, nós vamos ver que o ser humano ficou, vamos dizer assim, mais sociável perante o seu próximo. Ele começou a pensar mais nos seus atos, porque ele começa a contrabalancear o que eu vou levar de positivo e de negativo com as minhas ações.
Antes, por exemplo, assim, o sofrimento era azar ou castigo. Hoje, com o Espiritismo, o sofrimento é um remédio ou uma lição necessária para a evolução. Olha só. Antes eu sofria por castigo, hoje é um remédio. É o que eu estava falando, né? É o sofrimento que vai nos moldar. Então, ele é para nós, ele passa a ser um remédio para a nossa evolução. Antes, Deus era um juiz. Hoje, com o Espiritismo, Deus é amor e inteligência suprema, cujas leis são naturais e gravadas na nossa consciência. Né? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. E qual que é o impacto disso para a sociedade? Se nós pensarmos, por exemplo, no ano de 2025, a saúde mental e espiritualidade. A Viviana acho que é uma testemunha que pode nos dizer que isso impactou e está impactando muito nesses últimos anos, principalmente agora em 2025, a gente vai falar muito sobre saúde mental e espiritualidade, né? Ó, com a ciência de 2025, já conhece o impacto da prece e da reforma íntima na cura de doenças da alma, como a depressão. A gente já vê a ciência tratar a prece de uma forma que não tratava antes, né? Antes o pensamento, lembra lá atrás, era simplesmente ali um fluido do cérebro. Hoje já não. A caridade como estilo de vida, o deslocamento do ritual para a ação. Fora da caridade não há salvação, como base para a justiça social. Ou seja, não basta mais ficar na palavra. Não basta mais dizer como o Márcio é caridoso. Não. O Márcio tem que agir. Tem que ter ação. A palavra hoje não está valendo mais nada com relação a isso. Né? Então não se espera mais daquele ser que está pensando em evoluir, né? Aquele ser que se diz espírita, ser caridoso, sem ter uma ação por trás. Tem que ter ação. E você vê, a caridade hoje, uma prece é considerada hoje uma forma de caridade, né? Mas tem pessoas que nenhuma prece para o seu próximo faz. Geralmente fica assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Pai, mãe, filhos, de repente, tio, tia, mas não foge muito dali, sabe? Fica ao redor da família. A gente sabe que hoje as nossas preces têm que se expandir, porque não é só o nosso entorno, né? A caridade é para com todos. Então nós vamos ver também as pessoas tendo mais compreensão e se informando mais sobre a transição planetária. A compreensão de que o mundo passa por uma mudança moral, saindo das provas e expiações para a regeneração. As pessoas já estão mais ligadas nisso. Elas já estão compreendendo que tudo que está acontecendo no mundo é uma briga do bem contra o mal. Não nos enganemos, porque assim, cada consciência sabe o que precisa fazer, o que precisa mudar e de que lado está lutando nessa batalha. Então nós estamos mais compreendendo essa questão da transição planetária. Outra coisa que nós estamos compreendendo mais, reforma íntima, a grande mudança individual. Então o convite ao autoconhecimento é aquela coisa assim, conhece-te a ti mesmo, sabe? Que Jesus vem falando para nós. As pessoas já estão começando a se conhecer. Elas estão começando a olhar para dentro de si, né? E começar a construir um ser diferente do que elas são. Olha, esse conhece-te a ti mesmo serviria como uma ferramenta de paz interior. Mudança de atitude. Como espírita, lida com a ofensa, a perda e a adversidade, com a resiliência e o foco no aprendizado? Como eu estou lidando com isso? Não, esse dia houve um rapaz me falando, nessa encarnação acho que eu não quero ler, vou deixar para a próxima. É muita coisa, eu já me acostumei a não ler, por que eu vou ler nessa encarnação? Sabe? E a leitura assim, a leitura nos traz a informação, nos traz o aprendizado
e nos coloca em sintonia com esse texto lido, porque ele nos traz uma mensagem do mundo espiritual. E eu estou aqui falando das leituras dos livros espíritas, né? Vamos dizer assim, os livros que vão nos elevar espiritualmente, né? A codificação vai nos trazer aprendizado, além desses conhecimentos que nós estamos passando aqui hoje. Então, qual seria o futuro da humanidade? Religiosidade sem dogmas. O futuro aponta para uma espiritualidade livre de formas, focada no amor ao próximo e no progresso moral. E não tem como fugir disso, né? A humanidade vai se encaminhar para que cada um faça a sua reforma íntima, cada um se posicione perante o mundo espiritual, né? E se condicione a adentrar no mundo espiritual com essas mudanças. Então o Espiritismo não mudou o mundo exterior, mas mudou o homem que vê o mundo. Ao mudar o homem, o mundo inevitavelmente se transforma. O Espiritismo nunca obrigou e não vai obrigar ninguém a fazer uma mudança. É cada um por si, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, principalmente elas descobrem que, não sei como, descobrem que está na doutrina espírita, né? Eles aí perguntam, mas lá isso proíbe vocês de fazer tal coisa. Não, a doutrina espírita não nos proíbe de nada. Mas tem aquela frase de Paulo que diz que nem tudo nos convém, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a nossa consciência, depois de moldada, nos coloca as condições necessárias de saber aquilo que eu devo e aquilo que eu posso fazer. Isso tem uma diferença muito grande. Chegando nessas condições, nós vamos ver aquilo que Paulo de Tarso traz lá na carta aos Gálatas. Ele diz assim: já estou crucificado com o Cristo. Olha só, ele se colocando em posição de sofrimento, né? Já estou crucificado com o Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, e o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Vai haver sofrimento. Ele mesmo está dizendo, eu já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, eu sofri também. Não deixei só Cristo passar por isso. Mas só que ele já tinha uma fé dentro de si, que para ele já não importava mais nada a não ser o Cristo. E é isso que hoje nós temos que aprender a fazer dentro da doutrina espírita. Nos entregar de corpo e alma para Jesus Cristo. Então eu trouxe uma mensagem central do Espiritismo, que foi trazida por Emmanuel, que diz o seguinte: Emmanuel define a missão do Espiritismo como o apoio aos princípios superiores de todas as escolas de fé, sem o intuito de destruí-las, mas de trazer a essência da mensagem de Jesus. Algumas de suas lições fundamentais incluem. Aqui ele está dizendo o seguinte, ele não é contra aqueles que pregam a fé. Não é contra. Só que simplesmente o que ele quer? Que essas mensagens de fé sejam as mensagens trazidas por Jesus. E não aquelas mensagens construídas pelos homens que se transformaram em dogmas e que aprisionaram alguns por causa da sua fé. E nós vemos muito isso. Então, algumas dessas lições fundamentais incluem, humildade. A humildade é a chave da nossa libertação e o ingrediente oculto que dá sentido à vida. Responsabilidade. Ele ensina que a ideia, a forma, a condição produz o efeito e o efeito cria o destino. A ação no bem. Para Emmanuel, não basta saber, é preciso fazer.
A vida repetirá as lições até que haja transformação pela união de teorias e prática. Olha só, a vida repetirá as lições até que haja a transformação pela união de teoria e prática. Ou seja, nós vamos reencarnando, e reencarnando, e reencarnando, até que vai ter a união daquilo que nós estamos vivendo na teoria, na prática. Nós vamos passar a moldar aquilo que nós estávamos só falando que, não, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer. Eles vai reencarnar, e vai reencarnando e não faz nada. Vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer, mais cedo ou mais tarde. E essa questão da transição planetária, a gente sabe que não vai acontecer se eu ficar aqui, teimoso, vocês evoluírem e eu ficar, sem eu não me colocar no meu devido lugar, o planeta não evolui. Então traz uma carga de responsabilidade para cada um de nós, né? E traz a visão do futuro, que nosso caso aqui é 2026 agora, né? O nosso futuro que a gente está visionando já, né? Então o legado de Emmanuel continua sendo uma referência para a transição planetária, incentivando a humanidade a buscar a fraternidade e a redenção espiritual. E para não deixar sem uma mensagem final, eu trouxe uma mensagem do próprio Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, que diz assim: o Cristo vivo em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, ao olharmos para o mundo antes e depois do Espiritismo, olha só, percebemos que a grande revolução não aconteceu nos livros, mas na forma como passamos a olhar para o céu e para dentro de nós mesmos. Ontem, a morte era um muro de escuridão e medo. Hoje, pela luz da doutrina, sabemos que ela é apenas uma ponte para o amanhã, onde o amor nos espera com o mesmo sorriso que deixamos aqui. Ontem, o sofrimento era um enigma cruel. Hoje, compreendemos que cada lágrima é o orvalho que amolece a terra do nosso coração, para que a semente da perfeição possa germinar. O Espiritismo não veio nos dar uma nova religião, mas devolver o Cristo em sua essência mais pura. Ele nos ensina que Jesus não é a figura estática pregada em uma cruz, nem um juiz severo nas nuvens, mas o amigo amparador que caminha ao nosso lado nas estradas difíceis da reencarnação. Quando compreendermos isso, a nossa vida ganha um novo brilho. Já não somos mais vítimas do destino, mas obreiros da nossa própria luz. Ao final de cada dia, que possamos dizer, não com os lábios, mas com atitudes: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Pois o Cristo que vive em nós é aquele que perdoa quando o mundo exige vingança. É o que estende a mão quando todos preferem o julgamento. É o que mantém a esperança quando as sombras parecem vencer. Que o Espiritismo seja para você não apenas uma ideia, mas um abraço que consola, uma bússola que guia. Siga adiante com a certeza que a vida não termina no túmulo e que Deus, em sua infinita bondade, nos concede sempre, a cada amanhecer e a cada nova existência, a chance de ser alguém melhor. Muita paz e muita luz. Emmanuel. E fica para nós essa lição, a mensagem linda de Emmanuel, porque o nosso tema, Espiritismo e Vida, relacionado a essa mensagem, nos coloca assim um ano inteiro para nós raciocinarmos, termos a oportunidade de virmos aqui nas doutrinárias, escutar o Evangelho
e trazer para si a reflexão. Será que isso eu já despontei e consigo mudar? Será que isso eu ainda tenho dificuldade? Eu sei que cada um vem atrás aqui também de um bem material, vamos dizer assim. Alguns, e a gente vê assim, a presença do nosso público, constantemente isso, as pessoas que vêm aqui em busca de uma cura física, de um milagre, de alguma coisa que transforme a sua vida da noite para o dia, mas elas não querem fazer a sua parte, que é a reforma íntima, que é o seu propósito com Jesus, da mudança interior. E eu louvo a vocês que estão aqui hoje, porque aquilo que eu falei lá no início, tiraram um tempo das suas vidas para vir aqui aprender, né? Que não desprezaram essa oportunidade e que mais tarde não chorarão por não ter a oportunidade desse aprendizado. Nós sabemos que é difícil, é complicado, muitas vezes as pessoas nos julgam, né? E eu sempre digo assim, deixe que falem, né? Porque enquanto eles estão falando, nós estamos aqui com Jesus aprendendo, e a gente vê que o mundo cada vez exige mais e mais Jesus na vida das pessoas. E o que a gente vê hoje na sociedade é um desprezo, né? Pessoas que não conseguem se levantar para defender o mestre hoje. E a gente vê cada vez mais barbaridades acontecendo. Se você olhar o mundo afora hoje eu vi a notícia de 34 cristãos que foram decapitados por não negarem a Jesus. E a gente fica se perguntando, se nós estivéssemos no lugar, o que nós faríamos? Negaríamos? Ou faria como eles? Pode cortar meu pescoço que o meu mestre eu não nego. E isso aconteceu com Paulo. Por isso que o Paulo estava dizendo, né? Não era mais ele que vivia. Cristo estava vivendo sobre ele naquele momento. E quando ele chega a Damasco, que se transforma num novo homem, né? Ele se torna o exemplo daquilo que nós temos que virar hoje na sociedade. Pessoas diferentes daquilo que é o costume da sociedade ser, né? E nós só vamos fazer isso se cada um de nós viver hoje o Espiritismo como uma forma de vida. Espero que Jesus possa fazer parte do 2026 na vida de cada um, que cada um possa apoiar o outro através da prece. A gente sabe que as dificuldades, como nós estávamos falando lá no início, elas vão vir. As pessoas pulam de um ano para o outro achando que vai ser as mil maravilhas, né? Lá na metade do ano elas se decepcionam e acabam terminando o ano como começaram o outro, né? Fazendo promessas e nada cumprindo. Mas eu sei que Jesus, quando ele pega aquele que realmente tem aquela fé raciocinada e coloca lá no seu julgamento final, as pessoas saem merecedoras daquilo que acontece na vida delas. A gente consegue criar, através do nosso pensamento, aquilo que nós estamos trabalhando no nosso íntimo. E ninguém precisa saber, né? A gente sabe que cada um sabe das suas particularidades, mas a fé que nós levamos através do Mestre Jesus é íntimo de cada um. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, que cada um possa ter um feliz 2026. É o que a Casa Espírita André Luiz deseja para todos. Que assim seja.